Oi, gente, eu tô descabelada, na cama, sem luz, sem maquiagem, sem nada. Porque hoje eu tô com preguiça de gravar. Hoje é domingo, é meu dia de folga. E eu não saí com o Felipe, então eu tô em casa o dia inteiro. Mas bora gravar, porque, né, é constância, aquele negócio, é fazer as coisas sem estar com vontade. Então eu vou arrumar o meu cenário, arrumar meu cabelo e contar pra vocês o meu emprego novo. Voltei, um pouco mais digna de um vídeo no YouTube. Ai, tô com sede, peraí. Ai, eu deixei a janela aberta. Voltei, agora oficialmente. Como eu falei pra vocês, hoje eu vou falar um pouquinho do meu emprego novo, que eu comecei segunda-feira. Amanhã eu vou fazer uma semana. E assim, como é jovem aprendiz, não sei se isso acontece em todos os lugares ou se essa empresa escolheu que fosse assim. Mas a gente vai fazer um mês de curso. Meu primeiro mês não vai ter prática, vai ser só teoria. Então o Senac, eles disseram que vão fazer de tudo para nesse primeiro mês passar todas as informações que a gente precisa saber para no próximo mês, quando a gente começar a prática, a gente já tá mais ou menos assim habituado com o que vai ser o nosso trabalho, porque a nossa parte é administrativa, né? Então a gente vai mexer um pouco com planilha, com Excel, com essas coisas aí. E como a ideia do jovem aprendiz é o primeiro emprego, então eles têm em mente que a gente não faz a menor ideia disso. E realmente, a maioria, eu também não domino muito assim, eu sei ir fuçando as coisas, mas assim, a maioria, eu sou a mais velha da turma, com 20 anos. E a maioria são adolescentes de 14 a 17. Na minha turma só tem duas pessoas de maior, eu com 20 e a outra menina que chama Bárbara com 18. O resto é tudo mais novinho, assim, o mais novo tem 14. Então, não domina muito o pacote Office, eu também não domino. Na prática eu saberia usar. Tá sendo ótimo, porque os professores, eles ensinam assim, bem do zero mesmo, porque então tá aprendendo como se nunca tivesse visto. Então pra mim isso é muito bom. Tanto que quando eu tava estudando pra concurso, eles faziam várias perguntas sobre o pacote Office, que eu ficava tipo assim, eu não sei, porque a parte teórica, a parte que vem atrás da prática, eu não sabia. Então, estudar informática pra mim era meio chatinho, é meio difícil pra mim. Só que agora, com o professor pessoalmente, explicando e podendo fazer perguntas pessoalmente, isso tem ajudado bastante. Então, como eu tinha falado naquele outro vídeo anterior, que eu ia aprender muita coisa, realmente isso tava sendo uma experiência assim bem legal, porque... tô recebendo a ligação. Voltando, os meninos lá em casa ligaram pra mim. Aí cortou o vídeo. É isso. No meu trabalho novo, não tá sendo muito exigente ainda, porque eu não tô trabalhando de verdade, assim. Eu tô praticamente fazendo curso, né? Então eu tô conseguindo conciliar as duas rotinas de emprego. Trabalhando aqui onde eu moro, e depois aí eu saio daqui meio-dia, vou pro curso, aí o curso acaba às 5, pro trabalho, né? Que começa às 1 e acaba às 5. Aí eu saio, eu tenho que voltar pra casa, porque eu teria que trabalhar à noite também, né? Eu acho que eu falei isso no outro vídeo, que o meu horário de trabalho era assim, era até as 2 da tarde. Eu entrava de manhã e saía às 2 da tarde, e depois entrava às 6 da tarde pra completar as 8 horas de trabalho. Então, só que eu tô saindo antes de sair às 2 da tarde, eu tô saindo meio-dia. Então aí 6 horas eu tenho que estar aqui de novo pra continuar o trabalho, né? E aí me sobra 1 horinha, porque eu saio do curso 5, tenho que começar aqui 6. Ou seja, sobra 1 hora que eu passo na academia. Aí a academia, tipo, é caminho do curso. Eu saio do curso, eu passo em frente à academia pra vir pra casa. Então é caminho, não fica contramão. Então eu saio do curso, aí eu levo a mochilinha com a minha roupa. Aí na academia eu me troco tudo. Aí treino, só que aí o treino tem que ser rápido, né? Não pode ser aquele treino de 1 hora, de 1 hora e 20. Tem que ser corridinho assim, aí eu faço os exercícios fundamentais. Saio da academia, venho correndo pra casa, aí eu me arrumo, tomo um banho e volto pra trabalhar. Saio do trabalho já à noite. Sendo, eu acho que, assim, conciliável. É um pouquinho cansativo, mas pela correria, assim. O que eu acho legal é porque aqui nesse meu emprego, que é antes do meio-dia, ele demanda um pouquinho mais de esforço físico, né? Porque eu fico em pé o tempo inteiro, andando de um setor pro outro, fazendo algumas coisas assim. Então o esforço desse é mais físico. Aí quando eu vou pro curso no Senac,
é mais mental, assim, porque eu fico na frente do computador o dia inteiro, é vendo slide o dia inteiro, quer dizer, a tarde inteira, né? Então, e eu fico sentada. Então eu descanso o físico, né? Porque eu me cansei de manhã, e exercito um pouco o mental. Então eu acho que deu uma mescla assim interessante, sabe? Que eu não fico exausta fisicamente e nem mentalmente, porque os dois trabalhos têm um equilíbrio assim entre eles. É que fica uma coisa exigente pra mim, também porque é a primeira semana, né? Então acho que eu tô meio animada assim, então não me deixa cansada. Mas vamos ver quando começar a parte prática também, né? Porque eu vou trabalhar numa maternidade. E aí já é um pouquinho mais longe, não dá pra ir a pé. Vou ter que pegar metrô. E são 30, 40 minutos de metrô, então eu tenho que ver mais essa logística aí da questão do horário. Mas, e aí são detalhes que eu tenho que ver um pouco mais pra frente, né? Porque, hoje é primeiro, então esse mês que eu começo a parte prática. Só que vai ser mais lá pro meio do mês, então dá tempo de me organizar. E é isso, eu tô gostando da experiência, já conheci algumas pessoas. Eles passam bastante trabalho em grupo, assim, tipo, atividade que é pra fazer na hora. Tem uma professora que ela adora fazer isso. Que ela passa umas atividades lá meio viajadas assim, mas tem que fazer um grupo na hora, tem que apresentar lá na hora e tal. Então, porque essa aula dela é pra desenvolver soft skill. Eu acho que é essa a palavra. Mas são habilidades, assim, pra gente desempenhar na hora do trabalho. Então, meio que pra gente ter uma bagagem, assim, não ficar tímido, não ficar, sabe, aprender a falar, aprender a comunicar. Se tiver dúvida, perguntar. Várias coisas, assim, que a gente tem que saber quando a gente for ingressar no mercado de trabalho de verdade. Então, assim, são algumas aulas meio... Me lembra muito a escola, por enquanto, assim. Então, eu acho que tá bem tranquilo. Pode parecer que não, porque aqui na frente do celular eu tenho muita facilidade em ficar falando, assim, pra câmera e tal, gesticulando e não sei o que. Só que lá na turma é diferente, você tá com 25 pessoas te assistindo e você tem que ir lá na frente falar alguma coisa. Eu fico meio travada, assim, às vezes. Então, quando eu trabalho em dupla, essa última aula, a gente teve que fazer 2 apresentações, uma em dupla e uma em grupo. E eu fico nervosa, assim, sabe? Não sei, parece que tá todo mundo olhando, fica aquela tensão, aquela coisa estranha. Mas eu achei isso interessante porque, ao mesmo tempo, a gente vai criando uma desenvoltura pra saber lidar com a situação. Então, quando acontecer uma situação dessas no trabalho, fica mais fácil a gente lidar, porque no curso a gente foi preparado pra isso. Então, eu acho que tá sendo legal isso. E também um outro professor de uma outra matéria já passou um trabalho pra gente, que esse a gente tem que desenvolver um documentário. Eu tô achando legal a experiência, tô gostando. Vamos ver, depois eu conto pra vocês como é que vai ser a prática mesmo. Porque por enquanto a teoria tá sendo interessante, assim. E como também eu trabalho na área da saúde, a gente vai ter um pouquinho de ideia, assim, de primeiros socorros e tal. Entender o que é o SUS, né? Vai ser um negócio, assim, que tá expandindo a minha cabeça. Então, coisas novas, coisas interessantes eu venho contar pra vocês. Enfim, o resto das coisas eu vou contando pra vocês nos próximos vídeos, que esse aqui vai ficar um pouquinho longo. Teve uma pessoa que comentou no último vídeo que eu postei que queria saber, queria ter a experiência de como é ter 2 empregos. Eu não sei quem é essa pessoa, por causa do nome eu não reconheci. Mas a experiência tá sendo interessante. Eu acho que é diferente de uma pessoa que tem 2 empregos, ambos com 8 horas, né, de carga horária. Porque tem gente que faz isso, sei lá, trabalha, entra de manhã e sai pela tarde, depois entra no outro à noite, sabe? Assim, é puxado, eu acho, que pra ter 2 empregos com essa carga horária. Não acho que a pessoa tem que ser muito assim, muito forte pra conseguir fazer um negócio desse. Ou então também depende da escala. Tem gente que trabalha, sei lá, tem escala 3x2, aí trabalha 3 e folga 2. Aí nesse dia de folga faz outra coisa. Aí acho que desse jeito é pra conciliar. E se forem também trabalho de meio período, né? Sei lá, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, em empregos diferentes. Mas assim, que dá pra encaixar no dia. Mas uma pessoa trabalhar mais de 12 horas, de 16, 18 horas por dia, é um negócio meio assim irreal.
Mas tem gente que dá conta, dependendo da necessidade. Então não é meu caso. Mas pelo menos a minha experiência tá sendo interessante, assim, tanto no de exigir de mim também, né? Porque, sei lá, tô cansada, tô com preguiça, mas tenho que fazer o negócio porque eu me propus aquilo, então eu vou fazer. Sei lá, de ultrapassar barreiras, né? Porque nunca passou pela minha cabeça que eu poderia conciliar as duas coisas e conseguir ir pra academia e conseguir fazer tudo, assim, que eu tenho que fazer do jeito certo. E tá dando certo, então acho que essa questão de desafiar também é muito interessante, se desafiar, né? A pessoa que comentou falou que eu não desisti dos concursos e tal. Olha, não é que eu desisti completamente, mas assim, como eu encontrei outra coisa, porque o concurso, no caso, seria pra mim, pra me dar estabilidade. Porque geralmente quem é concursado ganha melhor, né? E a princípio eu queria fazer um da aeronáutica. Só que assim, são áreas que eu não me encaixo na minha situação. Sei que não dá pra trabalhar com tudo que a gente gosta, não é assim que funciona. Porque, por exemplo, o concurso da aeronáutica que eu ia fazer, eu já fiz essa prova acho que 2 vezes e não passei, não encaixa mais na minha realidade, entendeu? Porque pra ser sargento, pelo menos por este concurso, era terceiro sargento e tal, são 2 anos de internato, você não pode ser casado, você não pode ter filho, sabe? Tem que ficar lá na escola e às vezes final de semana que dá pra sair, não sei o quê. E depois que eu fiquei noiva, não é mais uma realidade pra mim, porque eu fico pensando, depois que eu, sei lá, tudo bem, que eu conseguiria esperar os 2 anos da formação pra me casar depois. Mas depois na vida de sargento, talvez não iria encaixar com a minha vida pessoal, entendeu? Então são decisões assim que eu tomo baseado na minha vida, porque sei lá, era uma coisa que eu gostava, eu achava interessante e tal. Mas não encaixa mais nas coisas que eu penso a longo prazo. Sei lá, imagina eu com uma vida de sargento, casada com um filho. Eu não sei, depois da formação eu poderia ser mandada para qualquer lugar do Brasil, entendeu? Não ia poder, sei lá, carregar meu marido e meus filhos juntos, porque eles também têm vida em outros lugares. Então, se eu fosse uma pessoa solteira assim, né? Se não estivesse pensando em construir família, em nada assim do tipo, poderia fazer sentido pra mim, mas depois disso não faz mais parte, entendeu? Então por isso, não é que eu desisti de estudar e fazer concurso. O outro também que eu falei que eu não tinha feito a prova, que foi na outra semana, foi no Dia das Mães a prova. Esse eu não fiz porque eu falei que eu tava insegura, né, e tal, mas também era uma coisa assim, era na área do Ministério Público, então envolvia muita coisa de lei, muita coisa, sabe? E o Ministério Público não é um órgão, mas não é órgão do governo, mas é basicamente isso. E envolve muita coisa assim de corrupção e tal. E eu acho que esse ambiente meio político assim não faz meu tipo. Entendeu? Eu queria fazer realmente pela questão financeira. Sei lá, eu passando num concurso eu ia conseguir ganhar bem pra me sustentar em um lugar, conseguir pagar aluguel, conseguir casar, conseguir ter minha vida. Mas, tipo, não era o concurso que eu queria, entendeu? Essa realidade desse trabalho não era o que eu queria. Então, se eu arrumei um outro emprego que eu consigo conciliar com isso que eu tenho, que eu consigo ganhar os 2 salários, consiga, sabe, planejar uma vida futura com base nisso, eu vou fazer isso, entendeu? Eu não vou fazer o concurso porque repito, eu não vou trabalhar só com coisa que eu gosto. Às vezes tem que trabalhar com coisa que dá dinheiro, mas não é aquilo que eu amo fazer. Trabalhar lá num ambiente que seria... Não sei, eu tô julgando porque eu não sei como é que realmente é. Mas imagino isso, que essa coisa de política não é pra mim, entendeu? Então, mesmo que o Ministério Público é imparcial, não tem um lado assim, mas eu ia ter que ver e aceitar e conviver com coisas que não faz parte dos meus valores, entendeu? Então, como eu ia dizendo, eu ia fazer só pelo financeiro do concurso. Então, às vezes a gente não pode ser movido só por isso. Se aparecer um outro concurso de uma outra coisa que faça sentido com o que eu espero pro futuro, com o que eu consiga, sei lá, me ver fazendo, que não vai envolver com as coisas que eu acredito, que não vai ofender ninguém, que não vai ofender a Deus, que não vai contra os meus valores, aí tudo bem, eu me esforço pra fazer aquilo, entendeu?
Mas, quanto isso, não é que eu tenha desistido. Não sei se eu me fiz entender, a pessoa que comentou. Não sei se você vai entender agora o que eu quis dizer. Mas é isso, se aparecer um outro concurso que eu posso até usar as coisas que eu tô aprendendo no Senac, como, sei lá, pra estudar, entendeu? Pra um futuro, um futuro concurso que eu vá prestar daqui a algum tempo. E também, eu tenho outros planos. Então, agora os 2 empregos, eles estão encaixando para eu conseguir colocar em prática as coisas que eu penso, entendeu? Porque assim, vamos dizer, eu tenho um plano aqui estruturado aqui, então eu vou acatando coisas, vou pegando coisas que vão me conduzir a esse lugar que eu quero chegar, entendeu? Se sei lá, um concurso ia me fazer chegar lá, aí eu ia prestar o concurso. Mas se eu conseguir uma outra coisa que vai me fazer chegar lá, eu vou fazer essa outra coisa, entendeu? Então, o que for melhor, assim, eu vou pegando uma coisa e outra, eu vou adequando ao meu plano, que é a meta onde eu quero chegar. Faz sentido? Bom, eu tô me delongando demais. Se não deu pra entender alguma coisa, deixa aí no comentário que depois eu faço um vídeo tentando explicar melhor sobre isso. E, gente, se inscreve no meu canal, deixa like, comenta aí, porque eu adoro fazer isso aqui, gravar e editar. Mas é legal também ter a interação de vocês, então, mesmo que não tenha, eu vou continuar fazendo. Mas se tiver, é muito mais legal ainda. Então é isso, vou continuar contando pra vocês aqui a minha experiência com os 2 empregos, como é que vai ser lá com os colegas e tal. Depois também vou contar como vai ser a prática. Então me acompanha aqui e até o próximo vídeo.